Boa noite. Vou fazer a leitura do Evangelho com vocês hoje. Normalmente quem vem pela primeira vez a gente pede para abrir. Se alguém quiser abrir, é só abrir. Fazer a leitura. Fazer a leitura sobre Quantos? Deixa eu ver aqui. Caiu bem no finalzinho, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Olha lá. E ele esse final dele começa no item provas voluntárias, o verdadeiro silício. Lembrando que o capítulos, deixa eu ver aqui, que já está também nas instruções dos Espíritos. Lembrando que todo capítulo do Evangelho tem as instruções dos Espíritos, que é um complemento, né, de algum espírito, algum benfeitor, mentor, que ele complementa a ideia passada por Kardec, né? Lembrando que Kardec que discorre sobre as passagens evangélicas, junto com a espiritualidade, e no final vem os comentários ou, né, as instruções de alguns espíritos. Já no item provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, se a gente pegar até o que o Augusto estava falando, né, e o capítulo, né, bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes que eu sempre quando falo desse capítulo, né, e como eu entendo esse capítulo, felizes são aqueles que sabem sofrer, que entendem que o sofrimento tem um pra quê, né? A gente fala ali, mas por quê? Pra quê? Está acontecendo isso comigo. Seja uma aflição anterior, né, causa anterior, seja uma aflição atual. Algo que eu fiz aqui agora nessa vida, nessa encarnação, e eu estou então colhendo o fruto disso que eu fiz nessa própria encarnação. Então esse finalzinho são as provas voluntárias, que são consideradas o verdadeiro silício. No item 28 até o 31. O homem está agonizante, vitimado por sofrimentos cruéis. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando seu fim? Então é uma pergunta. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir o homem à borda de um fosso para depois retirá-lo, a fim de fazer que esse homem retorne a si mesmo, a fim de trazê-lo a outros pensamentos? Seja qual for o extremo em que esteja o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que é chegada a sua derradeira hora. A ciência nunca se enganou em suas previsões. Então ele questiona, né? Se a pessoa está lá em sofrimento, sofrimentos cruéis, agonizando, né? Sabe-se que é sem esperança essa situação dele. É permitido poupar-lhe alguns instantes? Né? Eu acho que a gente não pode, por mais que seja difícil a situação, por mais penoso que seja, né? Principalmente o outro, né? Aquele que não está passando por isso, ele não pode, ele não deve, né? Apesar de a gente se comover, né, ter aquela compaixão de querer auxiliar nesse momento, às vezes isso é o que ele está precisando passar, né? Como ele próprio diz aqui, às vezes Deus está empurrando a gente para o precipício, a gente começa a mudar, mudar o pensamento, né? Mudar uma atitude que nos tira dessa situação. Então é um chamamento, talvez, né, para a nossa atenção naquilo que realmente vale, naquilo que realmente importa. Então, a gente tá, às vezes, né, a gente precisa de uma situação muito extrema, seja qual for, né, material, saúde, né, intelectual, psicológico, talvez, para que desperte em nós, né, alguma
algum sentimento, alguma vontade de querer mudar. Assim, eu não quero melhorar. Claro que cada um quer melhorar, quer mudar, né? Mas que realmente desperte, que faça sentido para ele. E eu não sei se é aqui, porque às vezes eu dou meus antecipados, assim, sem querer, né, nos assuntos, mas até lembrando de um livro que fala sobre o cura, né, o passe como cura magnética, às vezes o sofrimento não acaba. O sofrimento, a pessoa pode passar a vida inteira, a encarnação inteira naquele sofrimento, naquele problema, porque ela precisa passar por aquilo. Mas não é muito cruel? Obrigado. Não é muito cruel? Não, a gente não sabe. A gente não sabe o que ela precisa resgatar, o que ela precisa passar. É claro que aos nossos olhos ainda, né? Aos nossos olhos aqui ainda de encarnados, materialistas, todos somos ainda, temos esse lado materialista, a gente fica, né, nossa, que crueldade e tal, mas às vezes a pessoa passa a vida inteira com uma doença, com uma dificuldade extrema, porque ele precisa passar por todo esse período, toda essa encarnação nessa situação. O que vai mudar? Ela não pode despertar? Você acabou de falar, né, que às vezes a situação pode modificar a pessoa. Aí talvez, nessa situação, lá na espiritualidade, ela olha e fala, olha, realmente, ela repense, ela veja a sua situação, veja tudo que ela passou, e aí ela vai falar, pronto, agora eu preciso de uma nova encarnação para começar de novo ou mudar daqui para frente e fazer diferente. Né? Há casos que se pode considerar, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Parece que foi combinado, né? Parece que foi combinado, mas na verdade não existe acaso, né? Além de Deus não existe acaso. Então é um despertar. Então precisa passar, estar naquele momento extremo para ela realmente acender aquilo, iluminar o seu pensamento, mudar a forma de entender e se modificar internamente. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância. Ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. Olha só que interessante, né? Às vezes no nosso momento, na nossa situação de agonia, a gente pode até agravar, a gente pode até piorar a situação. Porque a gente está tão preocupado, sofrendo tanto com aquela situação, com aquilo que está acontecendo comigo, que no desespero eu tomo uma atitude que não seja aquilo que realmente precisa. E ainda pode agravar, piorar a situação. Então precisa a gente chegar no extremo. É que eu lendo, eu entendo assim, que às vezes o extremo para cada um vai ser diferente, né? O extremo para uns pode ser aquela doença extremamente ruim, não que eu acho doença boa, né? Boa no sentido que o Augusto falou, boa de despertar a gente, né? Despertar os pensamentos. Mas esse momento extremo pode diferir. Para um pode ser uma doença muito grave, para outros pode ser uma situação nem tão grave, mas é um momento que ela está ali naquela angústia, naquela necessidade de achar uma solução, de lidar com aquela situação. É o que eu entendo, o que eu entendi aqui dessa passagem até agora. O materialista que só vê o corpo e não se dá conta da alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor
do derradeiro pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível. Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então ele fala, né, que o materialista ele não enxerga o futuro, ele não enxerga que as consequências que ele toma, que ele tem, podem não, né? Interferem na continuidade da sua existência. Então ele só pensa no aqui e agora, só quer aliviar, ele só quer resolver o momento. Momentâneo, o materialista ele é momentâneo. Né? Enquanto que ele chama atenção, né? Ó, mas o espírito, ou seja, aquele, né? Quem que é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita, segundo está aqui no próprio Evangelho, né? É aquele que procura evoluir moralmente e se esforça, e ele diz bem, né? Se esforça para domar suas más tendências, suas más paixões. Não quer dizer que ele elimina 100%, ele se esforça. Né? Ou seja, ele ainda está na luta, ele está batalhando, ele está no autoconhecimento, na reforma íntima, né? Se modificando. Então, o espírita sabe que se passa além do túmulo, ou seja, sabe, nós que temos contato com o espírito, nós sabemos que é o que está no próprio capítulo 5 aqui, as causas anteriores das nossas aflições. Se eu não encontro nessa minha vida aqui agora, nesses 45 anos que eu estou aqui, né, o que eu fiz de errado para eu estar passando pela situação, está onde? Vem da onde? Eu trago comigo. Né? Só que. Os 45 anos. Os 45 é o novo 25. Né? Não é verdade? Mas então, se eu não enxergo nessa, de onde está vindo tudo isso? Eu estou trazendo comigo. E o que eu faço aqui, agora, eu vou levar na próxima. Eu vou levar comigo até o final dessa. E eu vou levar para a próxima. Então é isso que eu chamo a atenção. A gente tem esse conhecimento. A gente que lê, que estuda, que ouve palestra, vê live e tal, a gente tem esse contato com essa realidade, com essa verdade. Né? Que é o plantio e a colheita. Esse texto aí é uma visão da eutanásia, né? A visão espírita da eutanásia, por exemplo. Devo ou não abreviar no momento crítico a minha vida, né? Ele fala... O materialista, ele pensa só no agora. Fala, eu estou sofrendo, não aguento mais, vou dar um fim. Ele não pensa ele só quer acabar com aquele problema que ele está passando na hora. Mas o que chama atenção é que todos, o espírita, que tem esse conhecimento, desde que de qualquer nível de conhecimento, mas que tenha lido, tenha ouvido falar, tenha conhecimento da verdadeira vida espiritual, é uma responsabilidade maior. Né? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade que a gente tem. Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então faz uma diferença enorme, tremenda. Né? Poupar lágrimas tanto minha mesmo, ou dos outros que vão conviver comigo. E foi São Luís, Paris, 1860, que trouxe essa mensagem. Na verdade, esse final aqui desse capítulo é praticamente São Luís. Finalzinho aqui é bastante de São Luís. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por buscar a morte no campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil? Né? De novo, a pergunta. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida. E, por consequência, há suicídio em intenção. Ainda que não haja de fato, ainda que ele diretamente não causou, mas ele teve a intenção de se expor ao risco.
O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É só um pretexto para colorir sua ação e desculpá-la a seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a seu país, procuraria viver e defendê-lo, e não morrer, pois uma vez morto, não lhe serve para nada. Né? Então, nessa intenção, nessa ideia, né, de que eu estou desgostoso, não faz mais sentido para mim, mas não passa ou não quer se matar. Eu vou fazer alguma coisa, vou tentar fazer, eu vou me alistar, ou eu vou fazer alguma coisa arriscada que seja útil. É útil para quem, né, se você vai se arriscar? Acaba não sendo útil para ninguém. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar sua vida antecipadamente, sem lamento, sem isso é necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. São Luís, 1860. O homem se expõe ao perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio, desde que não haja a intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas dedicação e abnegação. Mesmo que se tenha certeza de perecer, mesmo com o risco. Eu estou arriscando a vida para salvar, não para eu realmente conseguir me livrar disso ou para eu me matar, né? Porque eles destacam bem a intenção. Se houve a intenção, se você quer realmente, você vai se expor porque você quer acabar com isso, quer se livrar daquela situação, e está sendo um ato egoísta. Né? Eu quero, apesar de ele estar achando que vai servir para alguma coisa, está sendo egoísta. Né? De se expor, de querer se expor para resolver o problema dele, acabar com o problema dele, mas que no fundo não vai servir para nada, como ele já disse anteriormente. Mas quem pode ter essa certeza? Então, desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas dedicação é abnegação, mesmo que se tenha certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que está na boca de um canhão? Ela pode, muitas vezes, querer levar a prova de resignação até seu derradeiro limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, 1860. Só eu ver aqui. São Luís, aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos, né? Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas por si mesmos, não são egoístas, não estão sendo egoístas, podem tornar seus sofrimentos proveitosos para outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, tanto material quanto moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios a que eles se impõem contribuem para o bem-estar material de seus próximos. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Eu acho que a palavra principal que ele coloca é resignação. Né? O que é resignar-se? O que é a resignação? Aceitar a situação?
Aceitar, com fé, né? aceitar, mas não se deixar levar Se e revoltar. se revoltar, né? Ou se revoltar ou se afundar, né? Ou não ver mais saída, não, resignar, é entender aquilo que está passando, aceitar o que está passando e bola para frente. Ah, pô, você falando é fácil, né? Falando assim, é fácil aqui na frente ler e falar. É muito difícil, né? Então, por isso que eu falei que a palavra, talvez a palavra principal aqui seja a resignação, porque quando a gente é resignado, mostra que a gente acaba se desprendendo de algumas coisas, se desprendendo principalmente dos pensamentos que eu tenho egoístas, né? Orgulhoso, do meu orgulho, né? Eu deixo o meu orgulho de lado. Ah, não, mas por que está acontecendo isso comigo? Não era para acontecer isso comigo, eu sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo, né? Mas é a injustiça de Deus, eu não mereço passar por isso. Isso é resignação? Não, né? Não é um pensamento de uma pessoa resignada, né? Quando eu deixo isso, começo a deixar isso de lado, mas por que acontece isso comigo? Por que comigo? Por que isso? Por quê? E o que eu sempre falo, que a gente tem que mudar a pergunta, né? Eu acredito que o resignado, ele entende que serve para alguma coisa. Para modificar alguma coisa. Talvez que não tenha assim, essa real, direta noção, né? Eu sei que vai servir para alguma coisa, mas no íntimo ele acaba entendendo e aceitando, né? O resignado, ele no íntimo, ele não precisa pensar com ele, eu vou abrir mão de mim, não vou ser orgulhoso, mas internamente ele sente isso no seu íntimo e ele acaba aceitando. Eu acho que o resignado, ele aceita completamente. Só que ao mesmo tempo que ele aceita, ele deve buscar alternativas. Porque eu entendo que as pessoas entendem resignação, a pessoa ficar passiva. Deus quer e tudo bem. Isso não é resignação. Então seria aceitação. Vou falar no caso de uma doença. Estou doente. Vou aceitar a minha doença. Mas tem um amplo campo de tratamento. Então, ao mesmo tempo que eu aceito, eu tenho que buscar o tratamento. Estou desempregada, certo? Aceito, estou desempregada. Mas eu tenho que buscar um trabalho. Eu tenho que procurar alternativas para eu achar um trabalho. Eu entendo isso como resignação. Alguém entende mais? Faz sentido. Complementando o que a Helena está falando, eu entendo também que é você aceitar com serenidade. Com? Serenidade. Né? Com calma. Não se revoltar, né? Isso, porque também não adianta você aceitar, mas dentro do seu íntimo você está revoltado. Né? Eu tenho uma cena do filme Dulce da Bahia, da irmã Dulce, né? Que ela vai pedir uma esmola para as crianças dela, o oferente dá um gospe na mão direita dela. Ela fala assim, esse aqui é para mim, agora você pode ajudar as minhas crianças? Né? Então, ou seja, ela aceitou aquela condição, mas mesmo assim ela ficou serena. Ela não, se fosse eu, já tinha batido na cara dele. Eu tinha acabado com a banca de fruta dele, mas... Tá quieta. Mas eu entendo assim, que a resignação, eu entendo que faz parte da nossa evolução espiritual. Né? Hoje, nós aceitamos até a página 12. Né? Da página 13, se não for do jeito que eu quero, dependendo da situação, nós não aceitamos. A gente fica brigando com Deus. Aí é onde entra o porquê. Porque eu sou tão bonzinho. Sou espírita. Porque eu sou espírita, eu vou lá no meu Anastácia, eu sou com o meu passe, eu compro sonho, eu compro pizza. Eu ajudo no bazar, né? Então, assim, eu entendo que nós ainda viemos de encarnações e encarnações barganhando com Deus. Agora, a partir do momento que você entende que não é barganhar, aí eu entendo que a gente começa a
amadurecer o processo da resignação. Né? Mas eu entendo assim, eu, Marcelo, hoje, tem momentos que eu sou resignado e tem momentos que não. Eu fico brigando tete a tete com Deus, só mas peraí, né? Como assim? Diminui aí porque tá puxando a encarnação cada vez. Né? Mas vamos lá. Mas esse resignado, sereno, como nós temos alguns exemplos, eu entendo que ainda, eu, pelo menos, estou um pouquinho longe ainda dessa encarnação, mas vai chegar lá. Tem um ensinamento da irmã que uma vez ela falou, né, a gente estava lá nos trabalhos, ela, acho que era com alguém da casa, não lembro bem. Eu já me vi várias vezes na situação e ela falou assim, a dor, o sofrimento, ele faz parte. Ele é certo, faz parte. Seja qual for o nível, o que for, a tristeza, a chateação, como que eu posso falar? A tristeza, né? Ela faz parte. Só, e é nosso, é meu direito eu ficar triste, chateado, bravo, nervoso com essa situação. Só que eu não posso deixar que isso me estagne, me prenda no lugar e não permita que eu vá atrás, né? Então a gente tem um momento, a gente tem a dor, a gente passa pelo sofrimento, seja qual for, né, o que a gente precisa, porque nada é por acaso, nada é por acaso. O meu lema é: não existe acaso no meio de Deus. Né? Só eu posso me revoltar, eu tenho o direito de ficar bravo, de me revoltar, só que eu não posso. Na verdade, aí vai depender de mim mesmo, né? Do quanto eu sou resignado. Né? Eu não posso fazer com que isso seja permanente. Aí é que eu tenho que voltar. Por quê? É natural, é nosso. A gente pode, é permitido com que no meu sofrimento eu me revolte. Então, olha só, tô vendo aqui na frente falar isso, mas é permitido, porque nós somos humanos, nós estamos aqui encarnados, né, ligados na matéria. Porque eu acho que nessa dimensão, partindo do princípio que você está falando, que é permitido sofrer, se revoltar, ok, mas aí não é resignação. Resignação é você tentar entender o que Deus quer para você com aquele sofrimento, o que está acontecendo na sua vida. Você se resignar é parar, olhar para aquilo e falar: o que Deus quer comigo, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso ser melhor ou me transformar. Acho que isso é resignação. Você se revoltar ao teu direito não faz parte da... Sim, resignado ele modifica isso. Resignado se modifica. Sim. Você olha para aquilo e fala: tá bom, o que você quer que eu aprenda, o que eu preciso melhorar, qual é a lição disso na minha vida? Eu entendo que isso seja resignação. Não é se acomodar, né? Eu não lembro como que você falou. Uhum. Não, era só uma frase que eu ouvi uma vez que explica bem isso que você está falando. É assim: a dor é obrigatória, eu vou ter que passar. Mas o sofrimento é opcional. A forma como eu encaro isso vai depender de como eu vou estar ali na frente. Então, esse sofrimento é da forma que quando eu me revolto. A partir do momento que eu me revolto, eu começo a sofrer. E a partir do momento que eu entendo, eu preciso passar por isso. E como vocês falaram, no que isso vai me auxiliar, no que isso vai me ensinar na minha vida ali na frente, né? Também tem a parte que eu falo assim: passei por isso, estou passando por isso, e agora como eu posso agir daqui para frente? Como eu posso conviver com essa dor, com esse problema? Como eu posso melhorar? Então aí é a resignação, a hora que a gente faz essa transformação, que é justamente a parte que a reencarnação vem para nos auxiliar. Que aqui na Terra é um planeta de provas e expiações, também visto como um hospital. Então, onde nós estamos tratando aquilo que a gente ainda não conseguiu melhorar. Então, a partir do momento que a gente
entende que a gente está aqui para passar por algumas coisas, né? A forma como a gente leva esse tratamento nos auxilia a evoluir. Eu não lembro se foi uma palestra, uma leitura, né? Da resignação, né? O que estava falando da resignação? Primeiro, é reconhecer. O primeiro passo é reconhecer a situação, reconhecer que você faz parte do erro ou do problema, né? que você está colhendo alguma coisa, tem que reconhecer isso. Depois, aceitar. Porque eu posso reconhecer, mas não aceitar, posso me revoltar. Posso reconhecer o problema, reconhecer a dificuldade, entender aquilo. Não, se eu não entendo, eu aceito. Né? Reconhecer a situação, depois aceitar e depois expiar. Então, a resignação é feita por 3 fases. Né? É reconhecer, aceitar e expiar. Então você vai. A hora que você reconhece, você aceita, você expia de uma forma mais leve. Né? E foi uma comunicação aqui. Né? A dor é obrigatória, o sofrimento é facultativo. Aí a dor, né, para não ser tão drástico, a gente pode pôr qualquer que seja aqueles problemas, aquela situação que a gente está passando. Não precisa ser tão drástico e tal, né? Mas o problema que a gente está passando, a situação que a gente passa, a dificuldade. Falando né, classifico assim, dificuldade, aflição, não, desafio, não, dificuldade, sofrimento e aflição. Talvez um nível assim, né, de problema, talvez. Mas seja qual for, né, é obrigatório. Por quê? Porque nós erramos, não é? Eu errei, então eu preciso consertar isso. Agora, o quanto isso vai fazer eu sofrer, está na minha mão. Né? O sofrimento disso que eu estou recuperando está na minha mão. Né? Se eu vou aceitar e modificar esse ativo, procurar modificar, está na minha mão. Eu posso entender a situação, não aceitar e me afundar por vontade e piorar ainda mais. Igual ele falou da situação lá, que quer se matar, vai abreviar a vida, não seria, né? Eu acho que ele deu um exemplo. Né? Ele deu um exemplo. Abreviar a vida nesse momento não seria a melhor saída. Né? Então, eu entendo dessa forma, né? Isso que ele falou com relação à resignação, que é a chave, talvez, né? Para nós, a gente se resignar. Olha, uma vez eu vi uma colocação que falou que a resignação é a aceitação corajosa das dificuldades. Coragem de não ficar estagnando. Você tem que enfrentar com coragem, né? Você vai ter que enfrentar. Você aceito, mas eu preciso buscar uma saída. Se não tiver uma saída, que assim seja. Né? Eu acho também que o grande problema é que nós, muitas das vezes, nós achamos que a gente está em férias aqui, entendeu? No planeta Terra, e não é bem isso. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele fala que a gente teria aflição. Ele afirma: no mundo tereis aflições. Então, assim, em todas as áreas, em todas as vidas aqui na Terra, a gente vai ter aflição. Então, a gente já sabe que vai passar por momentos difíceis. É como se preparar e como aceitar isso. Eu só queria falar rapidinho que mesmo que haja muito sofrimento, e há muito sofrimento, a nossa estadia nessa existência, ela é nada perto da nossa, do tanto de vidas que a gente já teve e que vai ter ainda, né? Nós são milésimos. Então aí a gente diminui bastante quando a gente pensa que é cruel. É apenas um segundo de tudo que a gente tem que viver. Se a gente conseguir, né, aprender com isso, resignado, né? E ser melhor numa outra existência. Uma outra coisa que eu quero falar sobre abreviar a vida, rapidamente também, é assim, geralmente no ambiente hospitalar, as pessoas verificam muitas coisas assim excepcionais. Eu trabalhei um tempo num lugar onde tinha um senhor que tinha sido atropelado e você olhava para ele, todo mundo que olhava para ele falava assim: nossa, ele tem que morrer, porque ele está sofrendo tanto que ele tem que morrer, assim, né? Não que a gente queria o mal dele. Só que ele não morria, infelizmente, né? As infecções vinham, eram tratadas e ele não morria.
E aí uma médica lá muito especial foi tentar saber um pouquinho mais sobre ele, né, da vida dele. Ele queria ver o filho dele que não podia entrar, porque ele era menor de idade, era bem pequeno e o hospital não autorizava. E ela foi lá, né, conseguiu conversar com a administração, a CCIH e, bom, liberou o menininho para ver o pai. Eu me lembro como se fosse hoje, o menininho, menos de 7 anos, falando: pai, não preocupa com nada, em casa, a mãe está cuidando da gente, tá tudo bem, tá? Fique em paz que tá tudo bem. A maturidade daquele menino, segue o quarto. E naquela noite ele foi embora. Gente, a importância da nossa vida, de cada segundo da nossa vida. Pensa que como foi a passagem desse pai, mesmo com sofrimento, não foi muito melhor do que ele tivesse sido antes, ou que alguém tivesse dado algum remédio para amenizar a dor dele, não que não tenha que dar, né? Mas com essa vontade só de amenizar a dor, a gente não entende as necessidades, né? A gente não entende o que realmente cada um precisa para passar. Então, cada segundo na nossa vida é essencial. Cada segundo nosso é precioso. Por mais que essa existência, eu comecei a frase falando que ela é nada, cada segundo nosso, da nossa existência, ele é maravilhoso e precioso. Aí deu hoje. São lições, né? A gente tem os aprendizados. Também que você falou. Já deu o nosso horário, né? Até passando um pouquinho, mas que bom que rendeu, né? Que a gente discutiu, falou, vocês deram a opinião de vocês. Eu vou talvez até mudar o meu entendimento desse título, que é bem, eu sempre falo, bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que sabem sofrer, né? Felizes são os resignados, talvez, né? Felizes são aqueles que conseguem e atingem a resignação para passar por seus problemas de uma maneira mais suave, talvez, né? Mas o capítulo 5 ele é chave, na minha opinião, ele é o capítulo principal, porque ele vem depois da introdução da vida espiritual, do espiritismo, e a partir dele que vem todas as dificuldades, os problemas, as situações, né? Então, ele, na verdade, ele dá a base para os outros problemas, para as outras dificuldades, para os outros entendimentos que tem no Evangelho. Não é à toa que depois vem o Cristo Consolador, né? O próximo capítulo, para dar uma organizada também, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Dar uma opinião, um relato? Ninguém? Bom, então eu tinha passado agora para a parte dos passos. Eu agradeço mais uma vez por fazer o Evangelho para vocês, com comunidade. Hoje foi bom, a gente entendeu bem aqui, né, as conversas. E obrigado mais uma vez pelo Evangelho. Até a próxima.